7h50. Muito boa noite para você. Olá, boa noite. Agora imagens ao vivo de São José dos Campos, direto do Alto de Santana, na Zona Norte. Nesse momento faz 21 graus na maior cidade do Vale do Paraíba. Acompanhe agora os destaques do Band Cidade, segunda edição, esta terça-feira, 4 de agosto. Tribunal de Justiça nega recurso da Prefeitura que pedia suspensão de decisão que barrou avanço para a fase amarela e São José dos Campos segue na fase laranja do Plano São Paulo. Em meio à crise econômica, mercado imobiliário ganha espaço entre os investidores e procura por imóveis aumenta durante a pandemia. O drama de empreendedores da região que, mesmo de portas fechadas, não conseguem acesso às linhas de crédito oferecidas pelo governo. Após explosão, moradores da região buscam informações de parentes que vivem no Líbano. Madrugada congelante na Serra da Mantiqueira, com novo registro de geada. Termômetros marcam até 3 graus negativos em Campos do Jordão. Com festas suspensas, empresas apostam no aluguel de brinquedos para garantir a diversão da família toda em casa. Fique com a gente. O Band Cidade está no ar pela TV e também pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. O Tribunal de Justiça negou o recurso apresentado pela Prefeitura de São José dos Campos para retornar à fase amarela, mesmo contrariando o Plano São Paulo. Pois é, Rose, com a decisão em caráter liminar, o município segue na fase laranja, mais restritiva para a flexibilização de outros setores. Os detalhes com o Rafael Olímpio. Oi, Rafa, boa noite para você. Oi, pessoal, boa noite para vocês. Isso mesmo, né? Na decisão assinada pela relatora Maria Olívia Alves nessa terça-feira, a desembargadora aponta que o município não tem autonomia constitucional para tomar decisões, essas decisões pontuais, né, isoladas desse relaxamento, que estão proibidas pelas diretrizes aí do Plano São Paulo. Uma parte do documento, ela cita, abre aspas, o retorno dessas atividades econômicas em desacordo com as diretrizes estaduais de flexibilização gradual da quarentena pode vir a comprometer os seus objetivos em detrimento da saúde pública dos cidadãos. Só lembrando que essa decisão vai contra o pedido do prefeito Felício Ramute, que decidiu na semana passada que a cidade seguiria as regras da fase amarela do Plano São Paulo. Dessa forma, desde dessa segunda-feira, o município foi obrigado a seguir essa decisão judicial. O mérito ainda deve ser julgado pela 6ª Câmara do Direito Público, formada por 6 desembargadores, e em nota a Prefeitura de São José dos Campos diz que vai aguardar esse julgamento. E agora a gente atualiza então os casos de mortes de coronavírus aqui na nossa região. Nessa terça-feira foram 17 novas mortes, 7 delas em São José dos Campos, 7 em Jacareí. Guaratinguetá, Potim e Pindamonhangaba foram registradas uma morte cada. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Rafa, pelas informações. Então, por enquanto, nada muda em São José dos Campos. Mais cedo, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, falou sobre o pedido de apuração do Ministério Público das medidas que contrariam o Plano São Paulo e também da expectativa para a região avançar de fase na próxima reavaliação da quarentena, que será feita pelo governo do estado na próxima sexta-feira. Luiz Eugênio. Boa noite a todos. O Ministério Público pediu uma avaliação por parte da Procuradoria-Geral de Justiça quanto a possíveis crimes de responsabilidade e ato de improbidade durante as ações da Prefeitura de São José dos Campos no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Nós conversamos com o prefeito Felício Ramute sobre isso. Nós somos a primeira cidade a criar um comitê de enfrentamento. Também São José dos Campos foi a única cidade do Brasil que construiu um hospital definitivo, o Hospital de Retaguarda, em 35 dias. E nós somos entre as maiores cidades, as 17 maiores cidades do estado de São Paulo, com a menor mortalidade, ou seja, com o menor número de óbitos por habitante. Fruto do trabalho da Prefeitura, do trabalho do Governo do Estado e de cada cidadão. Juntos, a gente consegue ser exemplo no combate a essa pandemia e, se necessário, nós vamos mostrar isso para o Ministério Público. Apesar de uma decisão judicial ter mantido a cidade na fase laranja, a possibilidade de que toda a região do Vale do Paraíba evolua para a fase amarela nos próximos dias.
permitindo a reabertura com certas limitações de alguns estabelecimentos como bares, restaurantes e academias. O prefeito também falou sobre isso. São José já estava na fase amarela, né? Mas infelizmente parte da nossa região ainda tinha um número alto de casos e de óbitos. Tenho certeza que ao longo dessa semana, pelos números que eu tenho acompanhado, nós vamos então na sexta-feira poder retornar às atividades previstas na fase amarela, como salões de cabeleireiro, barbearias, academia de ginástica e bares e restaurantes. A solicitação do Ministério Público será avaliada pela Procuradoria-Geral de Justiça, já que os prefeitos têm foro privilegiado. Crimes que tenham sido cometidos pelos administradores são analisados pelo Tribunal de Justiça. Luiz Eugênio para o Band Cidade. O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que estava internado há quase 3 semanas para tratamento da Covid-19, recebeu alta hoje de um hospital na capital. Por recomendação médica, ele segue por mais uma semana em tratamento domiciliar. E a prefeita de Ilhabela, Gracinha Ferreira, que também se recupera do coronavírus, realizou novo exame e o resultado foi negativo. A chefe do executivo passa bem e deve retomar as atividades esta semana. No litoral norte, as prefeituras de Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião reforçam as ações de fiscalização do uso de máscaras necessárias na prevenção à Covid-19. Conrado Balucci, repórter da rádio Band Vale FM no litoral norte, traz as informações. No litoral norte, as cidades têm intensificado as ações de fiscalização e o combate ao não uso da máscara facial e também as aglomerações de pessoas, fatores estes que podem causar a proliferação da Covid-19. São Sebastião, Ubatuba e Caraguá realizaram nos últimos dias ações de fiscalização e combate não só nos estabelecimentos, mas também com relação às pessoas que circulam pelas ruas da cidade. Em Caraguatatuba, por exemplo, um bar localizado no bairro do Perequemirim, na zona sul da cidade, foi autuado em R$50 mil por agentes de fiscalização do estado por conta de 10 pessoas que estavam sem máscara dentro deste local. A multa é de R$5 mil por cada integrante que não esteja portando a máscara de proteção, segundo o decreto estadual. Este mesmo estabelecimento foi multado em quase R$3.500 também pela prefeitura pelo fato de estar vendendo bebidas alcoólicas fora do prazo de validade. Em São Sebastião, na tarde desta segunda-feira, 20 estabelecimentos foram também fiscalizados, mas apenas orientados quanto ao uso da máscara e a não aglomeração dentro destes estabelecimentos. Já em Ubatuba, 100 pessoas foram abordadas por agentes da prefeitura e também do estado e orientadas para o uso da máscara. Apenas uma mulher que se recusou a colocar a máscara na presença dos fiscais foi conduzida à delegacia e teve de assinar um termo circunstanciado para ser liberada. As ações de fiscalização seguem no litoral norte. Apenas Caraguatatuba é a cidade que impõe multas aos seus comerciantes e também às pessoas que se recusam a usar este equipamento. São Sebastião e Ubatuba adotaram apenas a postura de orientação neste momento. Do litoral norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. Investir em imóveis ficou mais atraente durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. O mercado imobiliário se mostrou mais seguro se comparado a outros tipos de investimentos, como a Bolsa de Valores, por exemplo. O empreendimento entregue neste ano em São José dos Campos tem atraído muitos compradores, mesmo neste período de pandemia. Dos 112 apartamentos estúdio do estilo compacto, restam apenas 26 unidades. De março para abril deste ano, a alta foi de 25% nas vendas. O imóvel sempre foi um porto seguro, né? Um investimento muito seguro. E a rentabilidade hoje do imóvel desse passa de 0,6%, 0,7% ao mês, está em específico, padrão tipo estúdio de um dormitório. E aí o investidor se sente mais confortável, sentiu mais confortável nesse momento. Primeiro, blindar o investimento, né, com um investimento seguro. E segundo, por buscar uma taxa de rentabilidade que hoje o mercado, são poucas alternativas que ele tem para conseguir mais rentabilidade do que ele consegue aqui. Os juros da taxa básica, Selic, hoje em 2,25%, também tem atraído poucas pessoas à renda fixa neste ano. Para o setor, este também é outro motivo do crescimento nas vendas de imóveis no período.
Para acompanhar a demanda, construtoras também aumentaram os lançamentos em 2020 em relação aos anos anteriores. Para cada 100 unidades que você oferta, você vende uma média de 7 unidades mês, que de forma anualizada você viabilizou aquele empreendimento em um ano. E nós estamos hoje próximo desses patamares que a gente entende bastante positivo para o setor. Haja visto que as empresas, num primeiro momento, elas tiraram de lançamentos aqueles projetos que já estavam previstos e agora já estão retomando esses lançamentos. Por conta do quê? Por conta dessa percepção que o mercado está caminhando para uma normalidade. E que nós do setor costumamos dizer que juros baixos é seguramente a senha para aquisição de ativos imobiliários. E é o que nós estamos observando nesse instante no mercado. O setor de construção em São José dos Campos também registrou saldo positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados em junho, de 108 postos de trabalho. Outro exemplo de que o setor imobiliário está aquecido nesse período de pandemia é que o crédito para financiamento imobiliário para as construtoras e também o consórcio para o consumidor final aumentaram 30% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano. Esta empresa é especialista em crédito para aquisição e construção de imóveis, quitação de financiamento, crédito com garantia imobiliária e crédito empresarial para construção civil e investimentos, viu os negócios aumentarem justamente em março, mês do início da pandemia. As vendas de consórcio e concessão de créditos para as construtoras aumentaram em 75% no segundo trimestre em relação ao primeiro. O resultado foi que a empresa instalou mais 2 filiais, uma em Caraguatatuba e outra em Itajubá, Minas Gerais. A gente tem esses créditos para as construtoras, né, onde as construtoras não usam o capital dela e usam uma parte para o consórcio para fazer a construção, né, e o cliente final está saindo dos juros altos do banco e vindo para o lado do consórcio, ou seja, saindo de um juros de 9% a 10% ao ano e vindo para uma taxa de 1% a 1,5% ao ano e num prazo reduzido também. E os planos para este ano para o setor são de mais crescimento. A construtora que mostramos no início da reportagem, por exemplo, se prepara para fazer mais 2 lançamentos ainda neste semestre. Nós aceleramos isso, né? E acredito que pelo feedback que nós estamos tendo aí com os corretores e os potenciais compradores é que vai ser um sucesso. Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar suspeito pela morte de um jovem de 18 anos assassinado a tiros ontem à noite em um bar em Jacareí. Outras 3 pessoas que também estavam no local ficaram feridas. 2 delas receberam atendimento médico na Santa Casa de Jacareí e uma terceira foi levada para o Hospital da Vila, em São José dos Campos. E ainda hoje no Band Cidade, madrugada gelada na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, termômetros chegaram a registrar mínima abaixo de 0. E vamos para o intervalo com imagens de Caraguatatuba. Na tela se vê o movimento na chegada à cidade pela rodovia dos Tamoios. Neste momento faz 19 graus em Caraguá. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Em instantes estamos de volta.